Olá, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, do livro Mãos Unidas, o capítulo 12, intitulado Resgate e Renovação. Estamos retomando o nosso estudo. Está um pouquinho difícil, né, a gente pegar o ritmo, né, Lu, por conta de algumas coisinhas que aconteceram, mas se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos agora engrenar novamente toda semana, né, um capítulo novo para o nosso estudo, para o nosso aprendizado. Né, Lu? Tudo bem, Lu? Tudo bom, Conrado? Bom dia. Bom dia. Pois é, sempre tem alguns empecilhos, alguns entraves, né? Que atrasam um pouquinho, mas a gente dá a volta por cima e recomeça, e vamos que vamos. Agora a gente, se Resiliência, Deus, né, Lu? resiliência, é que nem bambu, enverga, mas não quebra. Verga, mas não E quero. agora, se Deus quiser, nós vamos engrenar e semanalmente teremos um novo capítulo, não é? Isso mesmo, Lu. Deus abençoe a gente, né, Deus Lu? abençoe a gente. E esse livro está sendo tão importante, tem tantos ensinamentos, né? É muito prazeroso estudá-lo, né? Todos eles, né, Lu? Desde o Pensamento e Todos. Vida, como que era o nome Calma, do Calma, né, Lu? Calma foi calma, tão legal, assim, né, naquele momento, maravilhoso. né, de todo mundo muito assustado, muito preocupado, né, início de Sim, Covid, então calma, e a gente acalmou, né? Agora, mãos unidas, saber que a gente precisa se apoiar um no outro, né? Não querer passar por tudo isso, por esses momentos de crise aí sozinho, que é sempre mais difícil, essa compreensão maior, né, de fraternidade, que somos todos irmãos, estamos todos conectados um com o outro. Então está sendo pois é, realmente incrível, né? Bastante aprendizado nesse muito livro, aprendizado. né? E tem muito Interessante. livro ainda para frente, Lu. Bem, e o interessante, né, Conrado, se nós pensarmos, nós não fizemos um cronograma, nós não estabelecemos uma sequência dos livros a serem estudados, está sendo tudo muito intuitivo. Qual livro Exatamente. agora, qual livro que nós nem conhecíamos, que nunca tínhamos lido, de repente o livro aparece na nossa frente, né, como uma orientação Exatamente. da espiritualidade, daquilo que é importante para cada momento vivenciado. Então, nesse momento, depois de termos acalmado, de entendermos que tudo tem uma sequência lógica, né, com o livro Isso. Calma, agora nós estamos aqui, não é? Pensando que se não estivermos juntos, né, vai ser mais complicado. Essa pandemia é uma escola, né, um aprendizado muito grande para nós. E nesse momento, este livro traz para nós ensinamentos extremamente importantes que, se nós realmente transformarmos esses ensinamentos em vivências, nós só teremos a ganhar. Só teremos a ganhar. Sim, Lu, é natural que nos momentos de crise a gente extraia os maiores aprendizados, né? Sim, Quando tudo está legal, tudo está correndo tudo redondinho, certinho, a gente meio que dá uma acomodadinha, né, Lu? Agora, naqueles momentos de crise, né, é onde os grandes aprendizados chegam até nós. Mas a gente sim. tem que ter, né, essa sabedoria em extrair esse aprendizado, né, Lu? Tem tanta coisa aí Sim, disponível para a gente, de mudança, de novos padrões de comportamentos, de hábitos que a gente deve adotar daqui para frente. E tudo isso, né, em função de uma situação, infelizmente, desagradável, né, que a gente está vivendo, mas que a gente precisa ter a consciência que tudo passa, que nada é para sempre, que ficam os ensinamentos, o aprendizado, né? precisamos dessa atitude, né? Ter a atitude de fazer a transformação. Mas Exatamente. vamos lá, com fé, Então, com vamos lá, coragem, Lu. vamos lá, rogando Bora ao pro Pai. livro. Vamos rogar ao Pai que nos Vamos. abençoe nesse estudo, que o Mestre Jesus nos guie, nos inspire, para que possamos extrair os melhores ensinamentos das palavras trazidas por Emmanuel. Que assim seja. Assim seja, Lu. Então, olha o título, Conrado: Resgate e Renovação. Você sabe, né, que lá eu adoro, né?
tentar traduzir os títulos do Emmanuel, né? Vamos lá. O que seria resgate, resgatar, né? Se a gente procurar no dicionário, né, resgate é uma quantia a ser paga para uma libertação. Então, libertar alguém do cativeiro mediante um pagamento. Né? Como que você consegue libertar? Então, se alguém foi sequestrado, por exemplo, requer um resgate, a pessoa pede um resgate. O que seria isso? Você pagar uma quantidade para que aquela pessoa seja libertada. Quando você precisa retirar um dinheiro de uma aplicação, você faz um resgate, você retira aquilo que estava preso, mediante algo, né, em troca. E renovação? Então, vamos pensar assim, resgate seria a quantidade ou o valor que pagaremos para nos libertar de um cativeiro ou nos libertar de uma situação que estávamos presos. E renovação? Renovar significa melhorar, significa tornar melhor algo, aperfeiçar. Então, eu entendo, desculpa, nesse título, Conrado, que nós vamos parar pagando algo para nos libertar, ao mesmo tempo em que nós vamos nos melhorar. Mas essa melhoria requer algo em troca, né? Ou um pagamento para que a gente consiga melhorar. Nada, você não melhora da noite para o dia sem esforço, sem dedicação, né? Toda vez que você pensa em melhorar alguma coisa, você precisa se esforçar, trabalhar em prol para que aquilo melhore. Nada melhora sozinho, né? E como a gente vem numa encarnação, essa nossa melhoria com certeza vai requerer da gente esforço para se libertar de alguma coisa. Talvez essa quantia que está no dicionário, né, possa ser o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa dedicação para conseguir melhorar. Perfeito, Lu. Perfeito. Pode ser isso. Renovação está implícita aí transformação, né? Sim. Renovar é substituir algo antigo, né? Algo que já está velho, enferrujado, né? Que já não funciona mais, não está mais adequado, por algo novo, mais adequado aos momentos, à nossa realidade, Lu. Então, esse benefício da transformação, essa conquista da transformação, Lu, ela exige um preço a ser pago. A gente precisa pagar o preço. Qual que é o preço da renovação? A vivência da experiência, né, de vida que vai nos trazer o aprendizado que vai nos proporcionar a renovação de hábitos, de tendências, de pensamentos. Então, tem tudo a ver, Lu, com o que a gente estava falando antes de começar, né? Nada por acaso. Momento de crise, Lu, não é? Esse momento de crise, tantas coisas acontecendo, mas vamos pensar na pandemia, Lu, o preço que a humanidade paga para que ela se renove, né? É o resgate. Nós estamos resgatando, pagando o preço para que ao final a gente saia melhor de tudo isso, renovado. Então, eu achei incrível esse título, e eu nunca pensei dessa forma, né? Na correlação, né? De resgate com renovação. Uma coisa está atrelada à outra. Não existe renovação, até existe, mas no nosso momento consciencial, né, é mais difícil. Então, para nós, no momento que nós vivemos, para que aconteça a renovação, nós precisamos de um resgate, pagar o preço, né? Pois é. Transforma. E a gente não quer pagar nunca. Não, porque dói. Traz sofrimento, mas tudo passa. Vamos lá. Né? Vamos ver o que Emmanuel traz nesse título que já nos inspirou tanto. Sim, vamos ver o que vem. Ele começa assim: a reencarnação não seria caminhada redentora se já houvesses atendido a todas as exigências do aprimoramento espiritual. Então, nós estamos reencarnando aqui em busca de uma melhoria,
né? Ele fala, se você se a gente já tivesse atendido a tudo, se nós já estivéssemos prontos, então a reencarnação não seria a forma como ela é. Conrado, eu penso assim, olha, quando o espírito vai purificando, quanto mais ele purifica, mais sutil ele vai ficando, a reencarnação para ele é algo desnecessário. Ele vai chegar a um ponto, né, isso demora, mas vai chegar a um ponto que não há mais necessidade de reencarnar. Ele reencarnaria se fosse para uma missão, se fosse para algo com uma outro tipo de função, não mais de redenção, não mais de resgate, né? Se você já estivesse pronto, você não estaria mais com essa reencarnação para resgatar. Né? Você poderia estar numa reencarnação agora com uma missão, que eu vejo que não é o nosso caso. Nós estamos aqui porque ainda não cumprimos todas as exigências ou não conseguimos nos aprimorar espiritualmente, como é a meta. Ô Lu, essa fala de Emmanuel é um balde de água fria naqueles que se acham perfeitos, né? Ah, sim! Né? Aqui é a última bolachinha, e nós, às vezes, né? Aqueles momentos, né? De repente a gente está se achando lá em cima, né? Evoluído. Evoluídos. Não, quem está aqui encarnado é porque tem coisas para ser resolvida, tem coisas para aprender, para se desenvolvê-lo, né? Então a gente tem que estar aberto a isso, né? Então a gente ainda não atendeu todas as exigências do aprimoramento espiritual. Na medida que a gente for passando, né, pelas experiências da vida, que são esses resgates, Lu, que a gente for nos renovando, substituindo maus hábitos por melhores hábitos, Lu, aí, como você falou, né, a questão da sutilização, a gente não vai ter mais necessidade de reencarnar. Olha só, Lu. Aí nós vamos nos manifestar e viver apenas, né, no plano espiritual, Lu. Apenas no plano espiritual. Para muita gente isso é muito difícil, né, por conta do apego, né, que ainda tem das questões materiais. Então envolve tudo, até desapego, Lu, envolve tudo. Enquanto nós não estivermos prontos, não tivermos atingido todas essas exigências, nós vamos lá e voltar. É um ciclo. Por isso. Né? Por isso que nós estamos aqui ainda, apegados, egoístas, vaidosos, né? E tudo mais. Lu, cheio ainda de coisas para corrigir e melhorar. Muito. Ele fala assim, ó, enquanto na escola, e a escola eu entendo como essa encarnação, enquanto na escola somos chamados ao exercício das lições. Eu grifei chamados aqui agora, Conrado, porque quando a gente está numa escola, quando nós estamos cursando, né, nós temos exercícios para fazer. Fazer o exercício significa gravar a lição, aprender a lição. A lição é passada, teoricamente, e você precisa exercitar. Então, vamos imaginar que nós sabemos, teoricamente, o que nós deveríamos fazer. Só que nós sabíamos, antes de reencarnar, muito bem o que é que nós tínhamos que fazer. E aí, quando nós chegamos aqui, nós somos chamados a exercitar, a cumprir aquilo que nós já sabíamos, teoricamente. E aí está a dificuldade, né, Conrado? Porque saber algo teórico é muito fácil. O difícil é colocar em prática, né? Às vezes a gente fala, você fala muito bonito, mas como que você vive isso no seu dia a dia? Né? Como que você exemplifica? Não é só falar, né? É exercitar mesmo, é fazer no dia a dia. Ele fala, enquanto vocês estão aqui encarnados, constantemente estão sendo chamados para resolver alguns exercícios, que seriam alguns enfrentamentos, né? Aquilo que a gente passa o dia todo dia. Até porque, Lu, palavrinhas, é muito fácil falar, né? Muito fácil escutar alguma coisa, difícil é interiorizar, transformar tudo isso em patrimônio nosso, algo que é nosso, Lu. Então, não adianta nada realmente, como você falou, né? Chegar aqui, falar, só que naquele momento onde nós vamos ser exigidos
sobre aquilo que nós estamos falando aqui, a gente não dá conta, ou a gente fazer tudo diferente, né? Significa que não é nosso ainda, que ainda está no campo ali só intelectual, né, das conjecturas, e não é nosso ainda, Lu. Agora, quando a gente consegue colocar em prática, significa que é nosso. Aí sim aconteceu a renovação. Sim, saber que está gravado na nossa consciência e que a gente não consegue colocar em prática. Estava pensando aqui, Conrado, nós falamos tanto, e hoje nós dois já conversamos sobre respeitar as pessoas, respeitar o semelhante, e às vezes nós estamos, vamos um exemplo muito simples, você está no semáforo, o sinal abriu, e você, por uma distração, atrasou um segundo para sair, o de trás começa a buzinar insistentemente, passa por você xingando e buzina. Quer dizer, como que nós agimos, como que nós reagimos nesse momento? A gente para pensar, não, ele pode estar atrasado, eu me distraí, ele pode ter algum problema, ele não está bem hoje, ele está irritado, ou devolvo buzinando. Né? Quer dizer, nós sabemos da importância de entender e respeitar o outro, mas nós colocamos em prática no dia a dia? Ou buzinou para mim, eu buzino de volta? Não é? Me fechou e xingou, eu vou atrás buzinando. Então, como é que nós colocamos em prática? E somos chamados, hein? É o tempo todo, se nós prestarmos atenção, o tempo todo nós temos oportunidade de agir de uma forma diferente. E são esses os exercícios, né? Não vai fugir deles. Exatamente. Ó, ante a lei do renascimento, surpreenderás no mundo dificuldades e lutas, espinhos e tentações. E como que a gente não quer isso, né, Conrado? Quer dizer, nós vamos renascer por quê? Nós reencarnamos por quê? O título diz para resgatar e para se melhorar. Então, nós vamos encontrar dificuldade. Nós não estamos aqui a passeio, né? Então, por que dificuldade? Eu penso assim, porque não é o meu hábito. Então, aquilo que eu não estou habituado a fazer, para mim é difícil. Então, eu não estou habituada a ser gentil com as pessoas. É muito difícil para mim ser gentil. Então, eu vou me surpreendendo com isso, né? Tentações. Por que tentações? Porque dentro de mim aquilo ainda faz brilhar meus olhos. Então, tem pessoas que têm um amor excessivo por posse, por dinheiro, por conta bancária recheada. Isso tenta os olhos, né? Mas por quê? Porque ainda existe esse apego tão grande. Você fala, vocês vão se surpreendendo com tudo aquilo, né, que ainda existe dentro de vocês para ser melhorado. Penso assim. Lu, nós estamos todos aqui inseridos num projeto divino, num projeto espiritual de provas e expiações, não é? Então, é natural que a nossa experiência aqui vai ter momentos de sofrimento, momentos difíceis. Então, vamos pegar o gancho da frase anterior, onde ela fala, onde Emmanuel fala o seguinte, ó, enquanto na escola somos chamados ao exercício das lições, vamos imaginar que eu resolva não fazer as lições na escola. Simplesmente, eu não vou aprender. Aí, chega na hora da prova, eu não vou dar conta. Não é? E aí, o que vai acontecer? Eu não vou passar de ano. O que eu vou precisar fazer? Refazer esse ano de novo. Sim. Não é? Então, é assim que funciona. Ou você aprende para seguir em frente, ou você não aprende e permanece onde você está. Exato. E a mesma coisa acontece na escola da vida. Né? Desde o momento que nós encarnamos aqui. Nós somos chamados ao exercício das lições da vida também. Esses exercícios lidar com os espinhos, né, que são todas as dificuldades que nós vamos encontrar, né? Vamos encontrar lutas aqui, grandes batalhas, né, internas dentro de nós, né?
tentações, apego, vamos precisar aprender a lidar com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com o nosso ciúme, com a nossa vaidade. Lu, se eu fugir disso, né? Se eu ficar fugindo disso, se eu insistir em me comportar como uma criança do prézinho no primeiro ano, né? Eu não vou passar, eu vou continuar tendo as mesmas atitudes. Agora, na medida que essas experiências, eu vou assimilando o aprendizado, né? O ensinamento que está contido nessas experiências, Lu, eu me renovo, eu amadureço e eu sigo em frente. Sim, com Aí eu vou para o certeza. próximo passo. Qual que é o próximo passo? Só Deus sabe. Mais uma dificuldade um pouquinho maior. Sabe, enquanto você estava falando, eu pensei assim, Realmente. né? É o joguinho de videogame, as dificuldades vão aumentando. Nós, embora a gente saiba que somos chamados a exercícios, e nós vamos lendo aqui, vai dando até um friozinho pensar, realmente a gente se surpreende o tempo todo, mas vamos pensar que como a vida é comparada a uma escola, nós não vamos receber lições ou exercícios de uma série acima da nossa, que nós não tenhamos capacidade de resolver. Então, um menino de sexta série, ele não vai receber como lição de casa um exercício de oitava série, porque ele ainda não está preparado para aquilo. Então, embora a gente seja surpreendido, eu penso assim, né? A providência divina ela não age aleatoriamente. Então, as dificuldades vão surgindo no grau, né, de que nós somos capazes de resolver. Quando a gente consegue resolver aquela, talvez surja outra um pouco mais difícil, porque a gente sempre acha que não tem saída. Não, se chegou para nós naquele momento, é porque nós estamos preparados para resolver aquele problema. Ele só vai ficar mais complicado quando nós conseguirmos mudar essa fase, né? Quando nós conseguimos resolver este. Temos conhecimento, né? Preparo para que outros cheguem. Até que porque isso é a função do aprimoramento, é uma melhoria contínua, um degrauzinho de cada vez. Não é bem colocado, Lu. A gente não deve se assustar, né, Conrado? Fala, meu Deus, então eu vou me deparar com um monte de coisa que eu não dou conta. Calma. Sim. Né? Nós damos conta porque a providência divina age. Nós nunca estamos sozinhos, não estamos desamparados. É igual na hora da prova, né? Que o professor passa. Na hora que a gente pega a prova, e fala, meu Deus, eu não vou dar conta, é tão difícil. Aí não, aí você respira, né? Respira, concentra, né? Se acalma, vai analisando e as ideias vão se organizando, né? Porque estudou, porque aprendeu e vai dar conta de fazê-lo. Mas bem colocada a questão de que o fardo nunca é maior do que a gente pode carregar, Lu. A criança, ela primeiro aprende a fazer continha de somar, né? 2 mais 2, ela não vai aprender uma soma muito complicada, é 2 mais 2, 1 mais 1, aprende a subtrair, depois vai aprender a multiplicar, aprendeu tudo isso? Aí sim vai aprender a dividir, depois mais para frente vai aprender álgebra, vai aprender trigonometria, né? E vai tudo dificultando, mas a gente já tem base, né, Lu? A gente tem a base para conseguir aprender além. Exato. Foi a continha de soma, a de subtrair e tal, que foi nos dando toda essa base. Às vezes a gente fica tão preocupado, fala, nossa, eu nem bem aprendi a somar, agora eu tenho uma integral para resolver. Não, não é assim, as coisas são gradativas, né? Vamos devagar. Então, vamos lá. Reencontrarás, olha o termo, reencontrarás. Olha como ele fala de reencarnação, né? Você só reencontra quem você já encontrou uma vez. Então, reencontrará afetos que a união de milênios tornou inesquecíveis. Olha que delícia. Sim. É que a gente não sabe, né? A reencarnação cria em nós, né, um véu. Então, nós não nos lembramos daquilo que nós já vivemos, as pessoas que nós amamos, que foram tão importantes para nós. E ele fala, você vai reencontrar, né? Que é a união de milênios, quantas uniões, né? Quantas vezes vocês já estiveram juntas, tornou inesquecível esse afeto. Tudo bem, que coisa boa, dá um acalento para o coração.
Fala, mas igualmente reiterarão contigo velhos adversários. Então, não é só aqueles que nos amam, que nós amamos, há milênios que estarão conosco nessa jornada. Nós também vamos encontrar adversários antigos, de diversas encarnações. Não mais armados pelo instrumento do ódio aberto, e sim trajados noutra roupagem física, devidamente acolhidos à tua convivência, dificultando-te os passos através da aversão oculta. Olha como ele coloca todo romanceado, Conrado, eu vejo todo romanceado, é que entre aqueles que estão próximos da gente e que já nos odiaram em outras encarnações, estão juntos conosco, vivenciando. Então, ele fala numa outra roupagem física. Por exemplo, pode ser o meu irmão, pode ser o meu filho, pode ser o meu marido, ou a minha esposa, né? Quer dizer, a minha mãe. Dentro dessa família, né? Vamos pensar só no núcleo familiar. Dentro da família, nós temos aqueles que são nossos queridos, nossos afetos de milênios, que vieram conosco auxiliar nessa melhoria. Mas junto também vem aqueles que, por diversas formas, são nossos inimigos, nossos adversários. Só que agora, reencarnado, o ódio está disfarçado, ele não sabe, está escondido dentro dele. Então, você ama um filho que, por exemplo, tem uma rixa, que foi seu adversário o tempo todo, para que naquele momento você aprenda a amar alguém que foi seu inimigo. Então, estamos juntos, misturados, e aí, você me desculpa falar muito, Conrado, Não, mas eu vejo, né, a explicação lógica para as dificuldades nos âmbitos familiares. Não só no primeiro núcleo, mas os núcleos expandidos, né? A dificuldade de cunhados, de vivenciar com tios, pessoas que você fala, gente, mas eu acho que eu não faço parte desse contexto, eles são muito diferentes de mim. E fala, olha, vocês estão colocados todos juntos justamente para aprender a maior lei, que é a lei do amor, né? A lei do amor. E como que você aprende a amar alguém que você odiava? Quando ele vem vestido de filho, né? Quando você olha alguém que você pode ter prejudicado ou que te prejudicou e que você tem um ódio eterno, vem num bebezinho que você ama incondicionalmente. O que você está fazendo? Você está apagando um ódio do seu coração. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que você acolhe, né, a tua convivência, e esse filho, vamos pensar assim, pode te dificultar, pode ser que com ele você tenha maiores trabalhos, ou vou falar assim, tenha que se dedicar mais, né? Porque existe ainda latente nele um ódio que ele nem sabe por quê, está oculto. Então, ele acaba te dando mais dificuldade para que você conviva em harmonia. E é esse que precisa de mais amor. É esse que precisa de mais carinho. Aquele que é mais difícil na convivência, aquele que quebra a harmonia do ambiente, é a este que a gente deve dedicar mais atenção e mais amor. Porque, como o título do capítulo, é ali que você resgata. É transformando o que era ódio, o que era aversão, em amor, em carinho, né? E eu acho que o papel de pai e mãe nesse contexto é muito forte, Conrado, é muito forte. Vou respirar um pouquinho, deixar você falar, porque esse parágrafo, ele dá para a gente viajar em muitas situações, Conrado. Tem muitas reflexões para fazer em cima disso, né, Lu? Mas, Lu, de qualquer forma, é inegável que o ambiente familiar
é o melhor ambiente, né, para que a gente possa buscar essa renovação, né? Porque a gente vivencie esses resgates e busque uma renovação. O ambiente familiar é o mais apropriado para isso, é onde a gente encontra as maiores dificuldades, Lu, né? É porque ali a Sim, gente vive a intimidade. E, Lu, enquanto nós estamos aqui encarnados, a gente vive de uma forma inconsciente em relação às questões espirituais. A gente vive aqui submetido à lei do esquecimento. A gente não lembra sim. nada que nós vivemos lá. Graças a Deus, Né? né, Conrado? Sim, sim, isso aí tem um sentido por trás disso aí muito importante. E o que que acontece, Lu? Aqui os nossos laços de afeto, né, são muito grandes e restrito assim à nossa família, aqueles que a gente traz no coração como grandes amigos, né? Então é com essas pessoas que a gente vai criando esses laços que para nós é forte, Lu. Tanto na questão de amigos como na questão de inimigos, né? A gente vai, talvez, algumas pessoas nessa caminhada, enquanto está aqui, vai conquistando alguns inimigos também pelo caminho. Mas a gente, Lu, esquece que os laços espirituais são muito mais fortes, porque não se restringem a um período de encarnação. Eles têm a ver com um ciclo, um período muito longo de convivência, de apoio, né? De sustentação um pelo outro, de amor. Então, nós nem desconfiamos, Lu, né? O quanto nós estamos ligados, né? Muitas vezes com alguém que não está aqui entre nós encarnados, né? E sim Sim, no plano espiritual. Os laços espirituais são muito mais fortes, Lu, né? E só que esses laços são laços, como ele bem colocou aqui, daqueles afetos nossos e daqueles antigos adversários, Lu. Então, sim. olha a misericórdia divina. Há milênios que eu estou me desentendendo com determinado indivíduo, né? Um ser humano como eu, uma pessoa como eu, que eu não me entendo como eu poderia não me entender aqui enquanto eu estou encarnado. Tem alguém lá que a gente não se entende, e a gente está brigando, um prejudicando o outro em reencarnações atrás de reencarnações. A misericórdia divina coloca essa pessoa dentro da nossa família, ou como nosso pai, nossa mãe, ou como nosso filho, nossa filha. Lu, é impossível não amar um filho. É impossível, Lu. Então você vê a sabedoria por trás, Lu. Como é que você quebra um ciclo de ódio, né, que nos acompanha através da reencarnação? Então, de repente, aquele que é óbvio que não vai ser fácil, né? Porque são energias ali que se confrontam o tempo todo. Vai ter conflitos, vai ter problema, Lu, mas vai ser vivido todas essas situações como pai e filho, como mãe e filha, né? Nesse sentimento muito forte. Então, um sentimento contrabalançando o outro, Lu. Então, eu acho maravilhoso tudo isso, a oportunidade da gente poder nos entender dentro do nosso seio familiar. É aí, Lu. Às vezes a gente fala assim, não, eu tenho que fazer pelos outros, vou fazer por aquele que está, por aquele que está passando dificuldade na rua. Sim, tem que fazer. Mas o grande esforço nosso é dentro do nosso lar. E Essa como consciência que a é, gente tem que ter. com certeza, e como é importante que a gente tenha essa clareza, né, Conrado? A gente tem que ser muito grata a Deus por Ele nos dar a oportunidade de entender tudo isso. Porque às vezes você tem, como é que você lida, né? Numa situação, eu fico imaginando, né? Fiquei, enquanto você foi falando, eu fui imaginando assim, famílias em que o filho ou a filha, por motivo que você não consegue nessa encarnação entender, tem uma aversão ao pai ou uma aversão à mãe. Nós já ouvimos muitas histórias disso, nós já vivenciamos muitas situações assim. Fala, como que essa filha tem essa aversão pela mãe
ou tem essa aversão pelo pai, né? Como é importante que a gente tenha essa lucidez de saber que é esse filho que precisa ser abraçado, que é essa nossa missão nesse momento. Não é dizer, é rebelde, deixa que... Não, é quem precisa de remédio é o doente. Então, aquele que está mostrando para nós, indicando sinais, é que nós precisamos acolher, é que nós precisamos amar, nós precisamos cuidar, né? É muito importante a gente ter essa lucidez. Não é fácil, né? Não é fácil. Fico imaginando uma família que tem um filho drogado, por exemplo, e ele está justamente nessa fala do Emmanuel aqui, ó, que eles são devidamente acolhidos à nossa convivência, dificultando os nossos passos. Então, ali tem uma dificuldade, né? E como é importante a gente ter esse entendimento, essa lucidez e enxergar que isso é uma oportunidade, isso não é castigo. A gente fala, eu não merecia que esse filho fizesse isso, eu não merecia vivenciar isso. É uma oportunidade de resgate, né? A gente tem que ser tão grata a essas oportunidades e não enxergar como castigo, né? Lu. Realmente, né? Quem disse que ia ser fácil? Ninguém está aqui a passeio, né, Lu? E nós, Lu, somos indivíduos cheios de imperfeições ainda. A gente ainda tem momentos de egoísmo, momentos de orgulho. O orgulho é algo muito complicado, né? Está tão presente ainda na nossa sociedade, Nossa, as pessoas. Lu. E aí, de repente, a gente tem que se defrontar com o nosso orgulho, né, diante daquele que já foi um desafeto nosso que está colocado dentro da nossa família. Então, vê um nível de dificuldade aí, Lu. Mas, como a gente até já comentou aqui, nós não carregamos fardo maior do que nós somos capazes, né? A sabedoria de Deus, né, não permite isso. Então, e outra coisa, Lu, esses encontros são muito bem planejados, né, pelos nossos mentores kármicos, muitas vezes com o nosso consentimento. Então, às vezes, a gente, antes de encarnar, a gente sabe que a gente vai vir para cá e nós vamos passar por isso, e a gente está muito bem resolvido em relação a isso, sabe, consciente da necessidade disso, da importância, né, desse reajuste, e aí encarnamos, e aí fazemos tudo errado. Aí é chamado para fazer o exercício, não quer. Aí vai fazer de novo a primeira série, o prézinho. Não quer fazer. Aí, Emmanuel continua assim, ó, saberás o que seja tranquilidade por fora e angústia por dentro. Nossa, quantas vezes a gente vive isso, né, Conrado? Você transparece uma tranquilidade, mas por dentro não. Né? Então, às vezes o mar parece que está calmo e por baixo a água está revolta. Né? A gente às vezes está angustiado numa situação, aparentemente nós vamos viver transparecendo tranquilidade, mas só nós sabemos, e a gente usa muito isso, só nós sabemos o que vai dentro da gente. Ô, Lu, só nós sabemos as nossas angústias. Sabe o que eu estou pensando? Antes da gente encarnar, provavelmente o nosso mentor chegou para a gente e falou, olha, meu filho, você vai reencontrar afetos que a união de milênios tornou inesquecível, mas igualmente entrarão contigo velhos adversários, mas não mais armados pelos instrumentos do ódio aberto, assim trajados em outra roupagem física, né? Saberás que a tranquilidade, saberás o que seja tranquilidade por fora e angústia por dentro. Ou seja, tudo isso que nós estamos lendo aqui, né? Provavelmente nós fomos muito orientados em relação a isso e a gente sabia que a gente ia passar por tudo isso, né? Só que a gente esquece, né? E estamos sendo relembrados através da obra Mãos Unidas. Ele está dando para nós assim, ó, vamos recapitular tudo aquilo que você já sabe. Já sabe. Ó, desfrutarás a amenidade do clima social que te envolve com os mais elevados testemunhos de apreço e respirarás, muitas vezes, no ambiente convulsionado de provações, entre as paredes fechadas do reduto doméstico. Nossa, como isso é comum, né, Conrado? Uhum. Às vezes a gente fala assim,
você vivencia, ou no seu trabalho, ou na sociedade, onde você frequenta, né? Então, as pessoas dão testemunhos, né, de que tem carinho por você, de que te respeitam, você vivencia uma situação, né, de tranquilidade, né, porque você é bem aceito no meio, há respeito mútuo, né? Mas ele fala, às vezes, né, muitas vezes, lá dentro de casa, as provações existirão. Então, e pode ser o contrário, né? Mas dentro de casa, aquela tranquilidade que você vive no trabalho, que você vive na sociedade, pode não se repetir, porque é ali que estão os seus pontos de resgate. Que ele fala, muitas vezes, né? Você vai respirar provação dentro de casa. Nada diferente do que a gente tem falado até agora. Ô Lu, e quando a gente busca um curso, vamos pensar assim, eu vou fazer um curso e vou me preparar, não é essa palavra assim, eu vou me preparar para desenvolver determinada tarefa, né? Vou me capacitar, isso aí mesmo, Lu. Então vamos pensar assim, né? Para ser bem prático. Eu vou fazer um curso de barbeiro. Vou cortar cabelo, né? Fazer barba, tal. Então você vai chegar lá e você vai ter lá descrito tudo certinho quais as etapas de tudo que você vai aprender. Primeiro você vai aprender lá como lavar o cabelo, depois você vai aprender lá fazer um corte mais simples, fazer pezinho, cortar desfiado, sei lá como é que fala. Você tem todas as etapas do curso ali descrito, né? A mesma, olha só, tudo que Emmanuel está falando para a gente é uma descrição do curso na qual nós estamos matriculados, na Escola da Vida. Tá aqui nesse parágrafo, Lu. Tudo direitinho, ó. Quando você vai fazer, você vai entrar, você vai ingressar nesse curso, então você vai passar pelo módulo onde você reencontrará afetos que a união de milênios tornou inesquecível. Você vai passar pelo módulo onde igualmente reenterarão contigo velhos adversários, né? Você vai passar pelo módulo onde vai existir aversão, muita aversão oculta, vai passar pelo módulo onde você vai vivenciar tranquilidade e muitas vezes uma tranquilidade falsa com angústia por dentro, vai desfrutar da amenidade do clima social. Tudo isso faz parte, né, do roteiro, Lu. Do roteiro na qual nós estamos, na qual nós ingressamos. Essa é uma escola, Lu. Nós vamos passar por tudo isso. É a escola da vida, onde nós estamos nos amadurecendo, né? Como consciência, como espíritos. E como isso é real, eu acho que para todos, né, Conrado, para todos. Por exemplo, você está numa empresa trabalhando, você está numa reunião, a reunião foi super produtiva, você dirigiu a reunião, foi perfeita, né? No final, as pessoas, inclusive, te cumprimentam pelo desempenho, então você sente. Lógico que aí tem o orgulho junto, a vaidade, você sai dali com o ego massageado, porque tudo deu certo, aí você chega em casa, tá um tropé, né? Então tem filho querendo brigar com você, o companheiro ou a companheira irritado porque você chegou mais tarde. Então você vivencia duas situações contraditórias e às vezes em menos de 3 horas, né? Então num período muito curto, né, nós vamos passar pelos 2 exercícios. Aquele para te ajudar a trabalhar o seu orgulho, a sua vaidade, né? Porque você está com o ego massageado, mas você tem que ter a noção de que nós estamos aqui para diminuir todos essas nossas sensações, transformá-las em sentimentos nobres. E aí você chega em casa e se depara com a dificuldade. Olha como a vida faz isso conosco, né? É aí que a gente vai aprendendo. Exatamente. Nossa Senhora, ele fala, entenderás, porém, que somos trazidos a viver uns à frente dos outros, para aprendermos a nos amar reciprocamente como filhos de Deus.
é a lei maior, né? Então, tudo isso que nós estamos vivenciando, né, é para aprender a amar. Nós falamos no início do capítulo, né, Conrado? Aqueles inimigos, aqueles adversários que vão se transformar na nossa maior joia, no maior amor que nós temos, né? Que são os filhos, por exemplo, ou um pai e uma mãe, né? Aprender a amar. Lu, esse capítulo está me falando muito forte mesmo, sobre a necessidade de nós termos a devida compreensão, devido entendimento, Lu, sobre o que nós estamos vivendo aqui, né? Sobre a oportunidade que nós estamos tendo, todos nós, de renovação, né? De melhoria, Lu. Então, para que a gente possa, Lu, viver tudo isso com mais tranquilidade e com mais equilíbrio, para que a gente se revolte menos, né? Para que a gente Isso, brigue exatamente. menos. Olha só, é difícil, não é fácil, mas é tudo importante, né? Saiba lidar com todas essas situações que nós somos expostos, Lu. Tá lá no cronograma do curso. Saiba lidar com tudo isso de forma madura. Não é momento mais para brigar, para se revoltar, se rebelar, né? Se sentir injustiçado. Não. Exato. É momento de encarar isso tudo com maturidade, Lu. Então tá batendo muito forte um esforço, né? Já há anos que a espiritualidade vem trazendo de despertamento das pessoas. Olha, vamos acordar, vamos encarar a encarnação de forma diferente. Vocês estão tendo aqui luz, nós estamos te dando luz, esclarecimentos, né, para que vocês possam viver isso da melhor forma possível. Né? Então, está batendo muito forte para mim, né, Lu, essa questão da devida compreensão do que nós estamos vivendo, né, da reencarnação. A mim também. A mim também. Ele fala: perceberás, pouco a pouco, segundo os princípios de causa e efeito, que as mãos que te apedrejam são aquelas mesmas que ensinaste a ferir o próximo. Olha lá, em outras eras. Quando o clarão da verdade não te havia iluminado o discernimento. E reconhecerás nos lábios que te envenenam com apontamentos caluniosos aqueles mesmos que adestraste na injustiça entre as sendas do passado, a fim de te auxiliarem no louvor à condenação. Então, é a lei de causa e efeito, né? Então, aqueles que hoje nos caluniam, não é à toa, não é à toa, né? Tudo tem uma causa, né? A gente, às vezes, quer tratar do efeito e resolver o problema, né? Fala, não, esquece essa pessoa. Existe algo por trás, tem sempre um motivo que gerou tudo isso. Ele fala que a gente vai perceber pouco a pouco, porque a dose não é dose homeopática, e nós vamos amadurecendo para ter esse esclarecimento também, pouco a pouco, né? Desses princípios de causa e efeito, ou seja, nada é por acaso. Aquele que está te ferindo, né? O que será que você fez? Né? Não está te ferindo de graça. Né? E nós estamos convivendo com essas pessoas. Aqueles que nós ensinamos a ser injusto, que nós ensinamos, né, a buscar fazer justiça com as próprias mãos. Né? O que é que nós temos hoje? Essas pessoas estão conosco, para que aprendamos a amar. Nossa, bem pesadinho. Lu, olha só o nível de responsabilidade dos nossos atos na qual nós estamos submetidos, Lu. Olha só, nada passa desapercebido. Tudo que a gente faz, todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida,
né, seja para bem, seja para ruim, Lu, nós vamos colher frutos. Como a gente sempre fala, não é possível colher café num pé de laranja. Se eu plantei laranja, eu não vou colher café. Então, às vezes, uma pequena atitude, um pequeno incentivo a um ato ruim que a gente deu no passado, né? Hoje nós estamos sendo responsabilizados e cobrados por aquilo. É assim, uma repercussão, né, nas malhas do universo, do espaço-tempo, né, que a gente precisa organizar, né? Se partiu de mim, né? Se partiu de mim, eu preciso organizar. Se eu desorganizei, eu tenho que organizar. Compreende, Lu? A responsabilidade é nossa, Lu. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente faz, com as nossas escolhas, né? Com aquelas pessoas que às vezes, como você falou naquele primeiro exemplo lá, uma fechada no trânsito ou alguém que te ofendeu no trânsito, Lu. E aí, o que você vai fazer? Tudo tem repercussão. Você vai continuar brigando, ofendendo, xingando, desestabilizar mais o indivíduo que já está desestabilizado, que vai chegar na casa dele, ainda vai descontar no cachorro, descontar na mulher, nos filhos, né? Já chegou nervoso, vai entrar na cerveja. Ou seja, os acontecimentos são tudo encadeados. Tudo encadeado. E a gente tem, sim, responsabilidade por tudo. Por outro lado, Lu, eu vejo assim, que se nós estamos resgatando, é porque nós já estamos preparados para isso. Pensa bem, lá no passado, nós incentivamos o mal. Se hoje nós estamos resgatando, é porque nós já estamos preparados consciencialmente para não fazer mais esse mal, Lu. Já temos um pouco mais de discernimento. Conrado, eu também estou pensando assim, né? Nós estamos falando daquilo que nós estamos vivendo hoje, resgatando. E aí eu comecei a pensar aqui, né, nos nossos erros cometidos hoje e que nós vamos resgatar ainda. As nossas responsabilidades com cada ato. Imagina, né, eu dei aula há 32 anos. Teve ano de eu dar aula para mais de 600 alunos semanalmente. Então, você imagina a responsabilidade daquilo que pode ter passado para o aluno, como valores, como conceitos, além do conteúdo da matéria. Né? A responsabilidade que você tem. Imagina um governador de uma nação, a responsabilidade que ele tem. Então, aqui nós estamos falando, a Emmanuel está falando para nós, do que nós estamos vivenciando agora, que é decorrente de algo que nós já fizemos. E aí a minha preocupação para que, se nós estamos vendo isso, que a gente se policie o máximo possível para que a gente não tenha que resgatar novamente muitas outras falhas. Né? Sim, Lu, e aí a gente volta, né, àquele primeiro parágrafo que diz o seguinte, olha, você só vai deixar de reencarnar quando você estiver atendido todas as exigências do aprimoramento espiritual. Se eu continuo criando novas situações de resgate nessa vida, estou resgatando aqui, mas eu gero outras aqui, vou continuar. Vai continuar ciclo, no prezinho. Exatamente. Muito tempo. Nossa Senhora. Então vamos. Ergue-te hoje sobre a estima dos corações com os quais te harmonizaste pelo dever nobremente cumprido. Entretanto, sofres o retorno das crueldades que te caracterizavam em outras épocas, por intermédio das ciladas e injúrias que te espezinham o coração. Então, nós temos os dois lados mesmo, né? A gente vive bem com aquelas pessoas que se harmonizam conosco, que estão conosco há várias encarnações, né? E que vieram, inclusive, para nos dar sustentação, para que a gente consiga enfrentar e resolver todas as nossas dificuldades, né? E fala, mas, ao mesmo tempo, a gente sofre, né? Sofre o quê? Sofre a lei do retorno, né? A gente sofre as crueldades que
que nós mesmos fizemos, né? Então, aquilo que nos espezinha o coração hoje, não somos coitados, não adianta lamentar, adianta nada, adianta só mudar para melhor, para que isso não volte a acontecer. E agradecer, não fugir das nossas obrigações nunca, né? Para aprender a lição realmente, né? Tudo é bom, Lu. Até o que é ruim é bom. Se a gente for pensar de uma forma assim, lá de cima, né? Fora daquele do nosso mundinho fechado, se a gente olhar lá no alto da montanha, ver as repercussões, né? Lu, é óbvio que eu vou colher, né, os frutos do bem que eu fiz. Sim. E os do mal também. E vão ser ótimos, Lu. Sim, vão ser ótimos. Eu não vou colher o fruto das amizades que eu fiz, né? Dos laços de afetos que eu criei, né? Mas, por outro lado, eu vou também me machucar nos espinhos, né? Do mal que eu fiz. Colher, né? Os espinhos, colher o fruto amargo do mal que eu fiz. É ruim? É. Ninguém quer passar por isso. Mas se a gente for pensar a longo prazo, né, que o objetivo é o aprendizado, é bom. É bom. Difícil a gente aceitar. Né? Às vezes a dor é tão grande, às vezes o sofrimento é tão grande, né? Ainda mais quando a gente se trata assim da perda de um ente querido, né? Situações na vida que trazem muito desconforto, muito sofrimento, que é difícil mesmo. E que difícil. Todos nós vamos sofrer. Não tem ninguém aqui que vai passar por uma situação dessa sem sofrimento. Não vai, não. Né? Mas lá na frente vem a recompensa. Lá na frente, a gente colhe os frutos. Conrado, você falou, nós vamos ter que arrumar a bagunça que fizemos, né? E aí eu pensei, quando meus meninos eram pequenos, que bagunçava todos os brinquedos no meio da sala de televisão, bagunçava tudo, eu falava, agora vocês vão arrumar, né? E eles reclamavam, choravam, esperneavam. Quem que esparramou? Quem que fez tudo isso? Brincou, fez tudo o que queria. Agora é hora de colocar tudo no devido lugar. Então, é exatamente isso que a gente faz na encarnação. Tudo aquilo que nós bagunçamos por falta de conhecimento, agora a gente sabe que tem que colocar nos seus devidos lugares. Né? É isso que a gente está fazendo. E realmente é uma comparação muito bacana, né? Enquanto nós não temos condição, né, de arrumar, organizar a bagunça que nós fizemos, tem aqueles que organizam, né? Isso. Os nossos mentores, né? Os nossos anjos vão organizando toda essa bagunça que a gente deixa para trás. Agora não somos bebezinhos, umas criancinhas menores, Lu, não é? A mãe e o pai vai lá, guarda a baguncinha que o filho fez, né? Não vai falar para uma criança, né? Guardar que não vai dar conta. Na medida que nós vamos crescendo, adquirindo maturidade como ser humano, não estou nem falando da maturidade espiritual, a gente já começa a cobrar dos nossos filhos, como você fazia, Lu. Ó, bagunçou, agora você coloca no lugar lá, põe esse carrinho no lugar dele, esse brinquedinho lá, quer brincar, brinca, mas depois tem que organizar. Lu, isso você fez enquanto seus filhos eram crianças, você orientava, você dizia, você cobrava. E hoje, você cobra? Não, hoje são eles. São eles que têm que arrumar, eles já estão formados, já estão trabalhando. A bagunça deles são eles que têm que arrumar, ninguém tem que falar mais para eles, viu? Né? E esse é um processo de crescimento no nível espiritual também. Né? Nós agora nós estamos arrumando, né? Muita bagunça que a gente não traz, Lu. Mas por quê? Porque nós já temos capacidade para isso, condição para isso. A maturidade espiritual para isso, como uma criança que cresce vai adquirindo maturidade também. Sim. Nunca vamos perder o apoio e a orientação dos nossos mentores nesses momentos de bagunça, como também o pai e a mãe nunca vai abandonar para orientar o filho mesmo quando ele estiver perdido, sem saber como guardar as bagunças dele. Mas agora temos condição de fazer por nós mesmos. E esse ambiente de provas e expiações, ele é similar ao ambiente da criança que já tem condição de guardar, mas o pai tem que falar, ó, tem que cobrar, tem que puxar a orelha, tem que pôr de castigo às vezes, se não fizer. Igualzinho. Eu acho que o momento é esse. Nós estamos nesse. Considera, porém,
o apelo do amor, a que somos convocados dia por dia, e dissolve na fonte viva da compaixão o fel da revolta e a nuvem do mal. Aceita no educandário da reencarnação a trilha de acesso ao teu próprio ajustamento com a vida, amando, entendendo e servindo sempre. O que ele fala? Nós somos convocados a amar as pessoas, a amar os nossos próximos, a amar todos aqueles que estão conosco. E ele fala para a gente dissolver aquele fel, né, de revolta. Vai esquecendo, vai agradecendo. Nós somos chamados nessa reencarnação ou nessa encarnação a amar, a esquecer todo aquele mal, a transformar o que era ruim em algo bom. Ele fala para a gente aceitar, olha, a reencarnação como um educandário, como um ensinamento, né, para a gente conseguir se ajustar à vida, porque nós desajustamos, né? Então, para a gente conseguir se ajustar. De que jeito que ele fala para a gente fazer isso? Olha de novo essa palavra como sempre está presente. Entenda, compreenda. E uma outra coisa que é extremamente importante, que está lá no Evangelho, o dever de servir. Né? O dever de servir. Não exigir ser servido o tempo todo. É servir, entender o outro, respeitar o outro, amar o outro. É isso que nós estamos sendo chamados nessa reencarnação. Sem lamúria, sem lamentação. Lu, no decorrer do capítulo, né, conforme a gente foi lendo os parágrafos, né, eu até fiz um comentário com você que estava me batendo muito forte na questão que esse capítulo estava me falando sobre mais aceitação e compreensão, né, do que é essa experiência que nós estamos aqui, com menos Sim. revolta, né? Tá assim, tá esclarecendo para nós, né? Tá nos dando luz em relação a essa experiência aqui. E esse parágrafo vem de encontro, né? Quando ele fala assim, olha, exercite a aceitação. Aceita, é assim. E é assim porque tem que ser, é importante. Os fins justificam os meios. Lá na frente, vocês vão ver como valeu a pena, né? Ele fala aqui, ó, entenda, compreenda, pratique o entendimento, né? E é isso, Lu, que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, né? Em todos os momentos da nossa vida. Tudo que nós Porque aqui é uma escola, Lu. Uma escola que a gente... onde a gente vai passar por momentos que nós vamos ser cobrados fortemente, né? Vai ser difícil, não vai ser fácil. Então, não adianta se revoltar, não adianta cobrar, não adianta se fazer de vítima, se sentir injustiçado, não. Assuma uma postura de mais maturidade. É assim. Sim. Então, vamos buscar, diante disso tudo, aprender, né, da melhor forma possível. Sair daqui melhor do que quando entramos. Sim, estou lembrando de algo que você disse uma vez num outro estudo, né? Nós não podemos ser parte do problema. A gente precisa ser parte da solução. Justamente. Então, é providencial tudo o que está acontecendo e é providencial estudarmos esse capítulo nessa etapa das nossas vivências, das nossas experiências, do que o mundo está passando. É providencial, né? E nós viemos para aprender a amar. E nós não viemos para sofrer, nós viemos para ser felizes. E isso é algo que a gente acha que não, a gente só tem que, nós estamos sofrendo. Não, nós viemos para ser felizes. A gente tem que aceitar tudo isso como um aprendizado e deixar que a alegria esteja presente em nós. Porque olha a oportunidade grande que está sendo dada para nós. Mas isso é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente dentro de nós, né? Deixar a tristeza, não mudar o ponto de vista, que isso é extremamente importante, né? Mudar o ponto de vista das nossas dificuldades e da nossa encarnação. Sim. Esse que é o grande diferencial. Se alguém te compreende, ama e abençoa.
que bom que me compreende. Se alguém te injuria, abençoa e ama ainda. Eu acho que faltou ama ainda mais. Nível hard, Lu. Nível hard. Mas Aquele que tem te que ser assim. prejudica, aquele que te magoa, ama mais. E isso aqui, Conrado, eu vou até fazer uma seta no meu aqui. É muito difícil. Nós estamos aprendendo isso e é difícil, não é fácil. Amar quem nos compreende, quem concorda com a gente, quem harmoniza conosco é muito fácil. Mas com aquele que te deseja o mal, aquele que te faz mal, aquele que tenta te provocar o tempo todo, nós temos, olha como que é uma mudança de paradigma, né? É uma mudança completamente. Né? É esse, talvez, que seja o grande instrumento que a providência divina colocou para eu aprender, porque eu já devo ter feito isso. E olha, Lu, essa orientação aí, ela é em nível material, né, físico e espiritual. Às vezes, né, a nossa maior dificuldade estão justamente com aqueles desafetos, né, de milênios, né? E é importante que a gente busque sempre fazer uma oração durante os momentos de oração, mas que a gente busque também orar por esses, né? Que se esforçam em nos trazer dificuldade e que de uma forma muito inconsciente, né? Mas que acabam sendo, através desse esforço em nos provocar o mal, instrumento de renovação para nós. Sendo um instrumento de Deus para que eu possa me resgatar, né? Para que eu possa pagar o preço e me renovar. Então, a gente tem que abençoar uma vez, Lu, eu tive uma orientação espiritual que ficou muito marcada para mim. O mentor disse o seguinte: olha, meu filho, ame os seus inimigos, ame o seu obsessor na mesma medida que você ama os seus mentores. Tanto amor que você tem pelos seus mentores, direcione isso também aos seus obsessores. Então, Lu, faz muito sentido, né? É difícil, não é fácil a gente amar aquele que nos provoca dor, que nos provoca sofrimento, que nos prejudica, mas é uma questão de esclarecimento, uma questão consciencial, né? Onde a gente entende, por isso que a gente fala do entendimento e da compreensão, a maturidade com a que a gente lida essa experiência encarnatória que nós estamos vivendo, Lu. Né? E aí a gente vai ser capaz, né, de ter um pouco menos, né, de rancor, de mágoa por aqueles que nos fazem mal. E, pelo contrário, vibrar para que eles possam se esclarecer e se entender da mesma forma como muitos vibram por nós ainda, diante dos nossos erros, das nossas falhas ainda, Lu. Principalmente os nossos mentores. Sim. Ele fala agora assim, ó, qual seja o problema, nunca lhe conferiras solução justa, nunca, acho que conferirás, né, porque não tem acento, solução justa, se não te dispuseres a amar e abençoar. Qualquer problema que a gente enfrenta. Pois é. Revoltar-se contra ele vai ser ir na contramão. Responder na mesma moeda também não vai ser uma solução justa. Aqui tem acento, no meu não tem acento. Estou vendo ali, conferirás. Aqui no meu livro não tem acento. Então, qualquer que seja o problema, a gente nunca vai conseguir ter uma solução boa, justa, né? Se nós não estivermos dispostos a perdoar. Se a gente não for envolvidos por sentimento, né? Se a gente não estiver carregando sentimentos de amor, né, e dispostos a abençoá-lo, realmente. A solução sempre vai ser uma solução capenga, né? A solução definitiva é amando e abençoando. Essa é a solução definitiva. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não é? E ainda Jesus completa, como eu vos amei. É amar como Jesus nos amou. E aí que está o nosso aprendizado, e aí que estão os nossos tropeços, né?
onde estiveres. Ama e abençoa sem restrições. Ante a consciência tranquila e conquistarás, sem delongas, o domínio do bem que vence todo o mal. Sem delongas. Ou seja, vai dar um salto quântico, né? Na Vai sua ser evolução. rápido, mas... Ó, e aí, com a consciência tranquila, sem restrição, sem preconceito, sem julgamentos, respeitosamente, ame, onde estiver. Né? Às vezes a gente julga, né? E não julga só o comportamento, a gente julga a pessoa. Ele fala, abençoa sem restrição, tudo onde você estiver. Né? Ame. E tenha consciência bem tranquila de que você está certo. Que o bem sempre vence o mal. E a gente acha que é o mal que está dominando, é o mal que está vencendo. Às vezes a gente desacredita no poder do bem, mas o bem sempre vence. Mas vai precisar da nossa consciência e da nossa contribuição, para que a gente vibre nessa sintonia do bem. Porque aí nós vamos atrair o quê? O bem, né? Por ressonância. E aí o mal não vence. A luta é sempre contra nós mesmos, Lu. Com Contra as certeza. nossas próprias dificuldades, né? Nos nossos defeitos, as nossas imperfeições. Na medida que a gente se melhora, né? Adquire novos hábitos, nos renovamos, né? Essa é a palavra. Nós vamos ser capazes, Lu, de amar mais e abençoar mais. Então, que a gente saiba abençoar o nosso lar, a nossa família, abençoar os nossos pais que nos colocaram aqui, nos deram a oportunidade de estar aqui, abençoar irmãos, abençoar todos os nossos familiares, né? Por mais que existem diferenças, né? Mas saber abençoar o ambiente onde nós trabalhamos, profissional, abençoar a escola dos nossos filhos, abençoá-lo, a comida que a gente não falta na nossa casa, abençoar os nossos representantes, né, dos governos, né, nossos dirigentes, abençoar todos aqueles que estão em posições de lideranças, né, religiosas, abençoar, abençoa, abençoa, abençoe, né? Esse é um padrão de comportamento daquele que já está com a consciência tranquila, né? Como ele coloca aqui, ó, ame e abençoe sem restrições ante a sua consciência tranquila, né? Eu estou fechando no meu pensamento assim, ó, resgata, ou seja, liberta aquelas mágoas, aqueles rancores, aquilo tudo que você tinha represado dentro de você, liberte para você se renovar. Como que você liberta tudo isso? É com amor. É só o amor que vai resolver tudo isso. E você melhora, como você disse assim, num salto quântico. Né? Liberte-se. Perfeito, Liberte-se Lu. de mágoa, liberte-se de tudo. Que a Perfeito, gente maravilhoso. coloque em prática, né? Sim. Isso se torne Sim. patrimônio nosso, né? Que tudo isso, todo esse esforço de Emmanuel nesse capítulo não seja em vão. Que o esforço é nosso, né? Nós que temos que colocar em O prática. esforço é nosso, tá aqui, né? Toda orientação, toda explicação, mas o esforço é nosso. Que a gente se esforce realmente para que isso se torne patrimônio, interiorize em nós, né? Para que a gente tenha essa consciência tranquila em todos os momentos da nossa vida, Lu. Lu, show de bola, capítulo maravilhoso. Muito obrigado de novo pela parceria, companheirismo aí, pela confiança que você deposita em mim. Lu, eu sou muito feliz por poder estar compartilhando esse momento com você de aprendizado. Viu? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço o aprendizado. Aprendemos um com o outro o tempo todo. E eu sou muito feliz também da gente poder conduzir esse estudo juntos e muitos outros que ainda virão. É uma parceria que nós fizemos e tomara que ela não se rompa, né? Com certeza. Mas vamos agradecer imensamente a toda a espiritualidade superior que esteve presente, nos protegendo, nos intuindo, nos auxiliando. Né? Agradecer a presença dos nossos mentores e rogar ao Pai que nos abençoe, nos proteja
e nos guarde na sua paz, para que possamos estar na próxima semana reunidos para mais um estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Seja, Lu. Graças a Deus. Muito obrigada. Lu, um abraço, fique com Deus. Você Ótima também. semana aí para vocês e para todos que estão conosco aqui. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.